Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, não sei qual o horário, né? Boa noite para quem está aqui presencialmente, e para quem vê, uma boa noite, boa tarde ou bom dia, como eu falei. Nós vamos começar, eu vou compartilhar a tela, meu nome é Daisy Krieger e a gente vai falar um pouquinho sobre neurociência, do bem-estar, né? Mas eu vou abordar um pouquinho, fazer um overview da memória, falar um pouquinho de funções executivas e por que isso tudo tem a ver com bem-estar dentro das organizações. Esse é o evento do Access Agile Festival, que vai do dia 7 ao dia 9. Compartilhar um pouquinho com vocês aqui a visão do que é, né? É um evento mundial, inclusivo, que quer dividir conhecimento com todos vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho de neurociência do bem-estar, e eu quero me apresentar. Eu gosto de me apresentar sempre falando não quem sou eu, né? O quem sou eu está lá na minha carteira de identidade, mas que sou eu, né? O que eu faço no mundo, né? Qual é o meu propósito, né? As coisas que eu faço e me apresentar um pouquinho para vocês. Então, eu sou a Deise, a mãe da Raissa, eu pratico yoga e meditação, sou também piloto de parapente, gosto muito de eventos que contêm o tema agilidade, inovação e tecnologia, participo do Hackamed como mentora e de alguns outros eventos também, inclusive no setor público como mentora na área de negócios e inovação. Sou palestrante, ministro palestras tanto em empresas como no instituto que eu sou head, que é o Conectar Mentes Academy. Faço trabalhos voluntários com a terceira idade, falando de cérebro e felicidade. Participo também de eventos, né? Esse aqui com a Mariana Ferrão é o Startup Weekend Health, onde a equipe que eu fazia parte, que eu apresentei o pitch, levou o primeiro lugar, é o maior evento de saúde e inovação de São Paulo, né? Da América Latina, inclusive. Aqui sou eu com meu marido, eu gosto muito de estudar o cérebro. Então, eu tenho formações em PNL, Programação Neurolinguística, com Richard Bandler, estudei com ele nos Estados Unidos, sou hipnóloga também, tenho especialização em neurociências no Albert Einstein, em São Paulo, tenho especialização também na área de administração, logística, psicologia positiva e desenvolvimento humano. E aí vocês podem perguntar, mas por que tanta coisa, né? Faço mestrado em psicologia na área de psicossomática, estudo estresse laboral, sou pesquisadora na área de estresse laboral. Porque tudo está conectado. Nós estamos conectados com várias coisas. Eu posso trabalhar em inovação, mas eu tenho que entender de administração, tenho que entender de logística, tenho que entender de mim, ter o meu autoconhecimento. Então, todas as peças estão interligadas, têm conexão uma com as outras, né? E conhecimento, ele nunca é demais. A gente está sempre aprendendo. Eu sou uma curiosa nata, né? Eu gosto de estar aprendendo. E aqui, para começar, eu deixo essa frase de reflexão, né? Sua mente é como um paraquedas, se não estiver aberta, não funciona. Para tudo que a gente faz na vida, para tudo que a gente se propõe a ir, assistir, seja no trabalho, seja uma palestra, seja na faculdade, se a gente for com uma mente fechada e não querendo aprender, a gente só vai ver defeito. A gente só vai ver falhas, coisas para criticar. Claro que as críticas também são construtivas para outra parte, porque a gente só cresce, né, quando a gente tem a opinião dos outros do que a gente está fazendo. Mas eu estou dizendo que aprender coisas novas também depende de estar com a mente aberta para aquilo, para o novo, né? Deixar entrar, fazer reflexões, ser crítico no que a gente está vendo, ouvindo e no que a gente está se propondo a aprender. Espero que a mente de vocês esteja aberta nesse momento. E aqui eu coloquei os tópicos que eu vou abordar, né? Não vou falar só sobre o bem-estar, mas tudo que
também influencia o nosso bem-estar e por que que é importante a gente trabalhar o bem-estar na organização. São 4 tópicos abordados. Eu vou falar um pouquinho sobre as neurociências, a memória, o bem-estar e as funções executivas. Também, outra coisa, tudo está interligado, né? Todos os pontos. Então, o que são as neurociências, né? A gente vê neurociências e neurociencia, no plural e no singular. As neurociências são 5, na verdade. É o estudo do sistema nervoso central, mas que compõe a neurociência do comportamento, cognitiva, neurofisiológica, neuroanatômica e neuropsicológica, né? Então, a gente estuda a neurociência, o movimento, o comportamento humano, a cognição, como aprendemos, né? E por que aprendemos? Onde que está isso? A neurofisiologia, que eu falei que tem a ver com o movimento, a anatomia do corpo humano, do cérebro, porque aonde que ele se liga, né? E a psicologia, né? Aonde está a mente? Né? Será que ela está só no cérebro? Será que o corpo também guarda vestígios da mente? Então, tudo isso tem a ver com as neurociências. Elas são amplas, não é uma coisa só, ela é plural. Então, aqui eu gosto muito do Siddhartha Ribeiro, ele tem um artigo chamado Tempo de Cérebro, é um pesquisador neurocientista brasileiro, e ele é maravilhoso. Esse artigo dele é muito bom, eu deixo como sugestão para vocês, né? Então, no encontro entre matemática, física, química, biologia, psicologia, filosofia e artes, as neurociências fascinam o público pela possibilidade de compreensão dos mecanismos das emoções, pensamentos e ações, doenças e loucuras, aprendizado, esquecimento, sonhos e imaginação, fenômenos que nos definem e constituem. Então, a neurociência é isso, é um mistério, são coisas que a gente já aprendeu, é uma conexão de tudo, né? Tudo faz parte, o que a gente está aprendendo agora, o que a gente já aprendeu, memórias que a gente ressignifica, que a gente cria uma nova memória, como faz isso, como cuidar dessa mente, desse grande poder que a gente tem, né, que cada um de nós temos. E eu vou falar um pouquinho disso quando eu falo de cérebro. E aqui eu vou apresentar para vocês um pouquinho do nosso cérebro, né? Ele tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios. São 10 trilhões de sinapses realizadas, 175 mil quilômetros de fios de condução, que é a massa cinzenta, os fios condutores e a massa branca, né, onde tem os dendritos, o corpo do dendrito. O cérebro, ele pesa mais ou menos 1,4 kg, 1,5 kg. Os homens têm o cérebro mais pesado que as mulheres, mas não se diferencia na forma de funcionamento. É por isso, os homens são mais inteligentes, é porque o cérebro é maior? Não, é porque a constituição anatômica, a neurociência da anatomia ali, né? A constituição anatômica do homem, ele é maior que a mulher é mais miudinha, mas isso não tem a ver com QI, tá bom? E nisso nós somos muito parecidos, poucas coisas minúsculas que não interferem em nada nos diferem. Nós funcionamos com 20 watts de potência, então se a gente pode acender uma lâmpada, vamos dizer assim, o cérebro. E ele consome 20 a 25% da nossa energia corporal. Isso é muito, gente. Por isso que, às vezes, é difícil a gente criar um novo hábito, a gente se livrar de velhas coisas que a gente quer mudar e acha difícil, porque é difícil. O cérebro, ele sempre vai mandar a gente para a nossa zona de conforto, para onde é melhor para ele. Então, o novo é um pouco mais difícil. Por quê? Porque ele aí vai consumir mais energia, e ele já consome uma alta energia do nosso corpo. E aqui nós temos o nosso ator, neurônio. E por que eu trouxe o neurônio? Né? Eu trouxe o neurônio para falar um pouquinho sobre o comportamento do neurônio e como ele se assemelha ao comportamento humano.
Um neurônio sozinho, ele não faz verão, é igual uma andorinha. Uma andorinha sozinha não faz verão. Um neurônio sozinho, ele não serve para nada, né? Então, quando os bebês nascem, o bebê humano ele se difere, né, dos animais. Os animais, muitos deles, a grande maioria, já nasce andando. Poucos segundos ou poucos minutos do nascimento ele já está andando. O bebê humano não, ele precisa de cuidados. Mas o bebê humano, ele já vem com os lá próximos 86 bilhões de neurônios. Só que esses neurônios não estão o quê? Conectados. Por isso que o bebê não anda. Ele precisa fazer o quê? Conexões neurais para andar. E isso, para um ser humano, demanda tempo. É aquela coisa, um dia de cada vez para o bebê começar a andar. E lá próximo aos 2 anos, o bebê começa a andar. E já é feita essa conexão. Então, a gente precisa de ambientes saudáveis para ter boas conexões. E isso tem a ver com bem-estar no trabalho, tá? Então, quanto melhor o ambiente de trabalho, melhor as nossas conexões, melhor mudar, para mudar um hábito também fica mais fácil, né? E lembrando também, nós também somos seres sociáveis. O neurônio ele precisa de um grupo, né, para ser feliz e fazer novas conexões. E nós também, ninguém vive sozinho, né? A gente precisa de um grupo, de engajamento no trabalho, é importante, até para a gente buscar maior significado, fazer as coisas com maior bem-estar. E ainda, como que esses neurônios se comunicam, né? Eles se comunicam através da segregação e da integração. Então, cada neurônio é uma entidade com vida própria. É como cada um de nós tem a nossa vida, né? As nossas coisas, as nossas prioridades, mas a gente consegue ser mais criativo em um ambiente com diversidade e diferenciação, né? E um ambiente que tenha união. A gente consegue aí formar aquelas equipes criativas, produtivas, como o neurônio. O neurônio, ele precisa da segregação, ele é uma entidade única, mas para fazer as conexões, ele precisa de diversidade e o quê? União para conectar com outro neurônio. E integração, porque a base é a interdependência. O cérebro precisa de quê? União para fazer as conexões, para fazer um bebê andar, para fazer com que nós tenhamos um novo hábito, ou se a gente quiser mudar um novo, criar ou mudar um hábito, revisitar memórias, tudo isso é através da integração. E aqui eu vou mostrar para vocês a riqueza dos neurônios se conectando. Eles estão saindo do córtex da amígdala cerebral, do córtex límbico, e fazendo conexão com o nosso pré-frontal, que são as funções executivas. Então, aqui é um neurônio que começou a se conectar com outro neurônio, e olha as milhares de sinapses que são criadas. É maravilhoso o cérebro humano, é uma arte, né? E isso tudo acontece aí no cérebro de vocês, quando há a segregação e a integração, quando há a diversidade, quando a gente... É muito importante para que isso aconteça, e também isso tem a ver com a neurogênese, a criação de novos neurônios na área do hipocampo, inclusive, que é a memória, é quando a gente vai estudar, quando a gente pratica exercício físico, quando a gente busca o nosso bem-estar também. Então, tudo isso é importante a gente levar para a empresa, né? Porque isso não dá para ser uma pessoa única em casa e outra no trabalho. Eu sempre digo, antigamente, né, os chefes falavam mais ou menos assim para a gente: não traga os problemas para o trabalho,
Nós somos únicos, é um ser humano só, não dá para deixar metade do cérebro em casa e metade no trabalho, né? A gente tem que ir para o trabalho e vai levar os problemas, e se a gente não é acolhido, não tem um ambiente saudável de bem-estar, ao invés das conexões se fortalecerem, elas vão ficando doentes, e aí começa o quê? O estresse, ansiedade, coisas que não são boas e captam a nossa energia, a nossa memória e a nossa criatividade, infelizmente. Então, e o cérebro é tão rico, né? Vamos espalhar mais esse bem-estar nas empresas. E como eu falei da memória, do hipocampo, da neurogênese que acontece, né? Próximo ao hipocampo, no hipocampo, que são a criação de novos neurônios que nós podemos ter até o fim da vida, mas eles têm que ser incentivados. E, falando de memória, eu coloquei aqui que só 10% do que a gente experimenta ao longo da vida é memorizado, né? E realmente, o que a gente lembra do dia anterior? O que a gente lembra do dia de hoje? Né? Quais são as nossas memórias? Então, e o que a gente quer levar dessas memórias que a gente experimenta e só leva 10%? Coisas boas, né? Nós queremos coisas boas, levar coisas que nos façam crescer, evoluir. E a gente passa muito tempo no ambiente organizacional. Quanto melhor o ambiente, quanto melhor os nossos relacionamentos, melhor os nossos experimentos, né? E a pergunta que eu fiz antes, porque a gente vai falar um pouquinho sobre memória, é: o que estamos levando de memórias para a nossa longevidade? Um fato importante que eu quero dizer aqui para vocês e quero trazer é que as telas estão deixando a gente com baixa qualidade de memória, tá? Nós estamos virando pessoas sem autobiografia. A autobiografia é você poder falar de você mesmo. Por quê? Porque está faltando foco e atenção no que nós fizemos. E isso tem a ver com a memória e tem a ver com o bem-estar. Como que a gente vai fazer algo se a gente não lembra do que a gente tem que fazer? Quando você entra numa reunião de trabalho e você leva o celular, cérebro é foco único. Ou você presta atenção no que a pessoa que está expondo está falando, ou você está prestando atenção no WhatsApp ou na rede social que você está interagindo. Não existe a dualidade para o cérebro quando a questão é prestar atenção. E com isso, algumas pesquisas já mostram que a gente está perdendo a nossa autobiografia. Por quê? Porque alguém vem falar com você, se você não parar de teclar e olhar para a cara da pessoa e ter a empatia de falar com ela, você não vai lembrar o que ela veio falar com você. E talvez você comece a mudar o foco de um pouco na pessoa, um pouco no que está fazendo. Daqui a pouco você levanta e você nem percebeu que levantou, que pegou uma água, que pegou um chá. E o que você fez nesse seu dia? Então, ter atenção e foco é muito importante para a gente não perder a nossa autobiografia, para quando a gente tiver filhos, para quem não tem filho, ou netos, né, a gente ter histórias para contar, ter as nossas histórias, as histórias dos colegas que a gente viu acontecer. E isso, gente, está ficando muito grave com a nossa falta de atenção, por dividir a atenção com várias coisas ao mesmo tempo. E como a gente seleciona, né, as nossas informações guardadas lá no límbico não, desculpa, no hipocampo, né? E qual a função do sistema límbico? A função do sistema límbico é o quê? São as emoções, né? E as emoções têm a ver também com o que a gente lembra, com o que a gente vê. Então, o sistema, aqui eu botei um pouquinho do sistema límbico e do hipocampo, porque eles estão intimamente ligados, né? Por quê? Porque a gente guarda uma memória quando elas são afetivas ou aversivas. Então, quando a gente gosta muito de uma coisa, quando a gente odeia muito uma coisa, é essa memória que nós vamos capturar pelas informações sensoriais, que é visão, audição, tato, né? O que a gente percebe do ambiente.
Então, o que que vocês têm percebido do ambiente de vocês? O que que tem ficado mais na memória de vocês? É isso que vai também ajudar no trabalho, ajudar na sua autobiografia também, para não perder a sua autobiografia. Então, a gente tem que prestar atenção. E como a gente quer ser lembrado? Como você quer transformar o seu ambiente de trabalho, deixar ele com bem-estar? Com as pessoas lembrando de você com memórias aversivas ou com memórias afetivas? As memórias se fixam melhor através de emoções, tanto boas quanto ruins, tá? E a intensidade e o padrão dessa emoção também é importante. Então, dentro do ambiente de trabalho, quando você for explanar alguma coisa, ou for falar sobre alguma coisa, isso que você tem que passar para os seus colaboradores tem que durar, no mínimo, de 5 a 10 minutos. Por quê? Porque senão, neurônios conectados não é sinal de sinapse bem feita, porque eles podem perder esta conexão. Então, para que as pessoas gravem os seus treinamentos, grave o que você quer falar, grave as coisas boas, né? Além de ter um local prazeroso, a sua fala, a sua comunicação também interfere nisso. E quando você quer mostrar, como eu falei, de 5 a 10 minutos, você tem que voltar no assunto. Assim as memórias são mais organizadas e guardadas no sistema límbico, tá? E como a gente tem perdido muito as nossas memórias por falta de atenção, é importante em treinamentos, principalmente, né, quando a gente quer passar metas para os nossos colaboradores, pedir que as pessoas se afastem não leve celular ou não leve computador, anotem mesmo no papel. O nosso cérebro, ele ainda é analógico, ele não é digital, talvez um dia mude, né? Mas por enquanto ele não é. Então isso tudo ajuda a guardar as memórias, ajuda a ter produtividade, porque quantas vezes o colaborador não esquece o que tem para fazer, não esquece a meta, às vezes até esquece aonde anotou as coisas da reunião. Isso vai deixando a pessoa que é angustiada, estressada ou ansiosa por não saber mais o que tem que fazer. E quantas vezes isso não aconteceu conosco? Por falta de atenção, por falta de cuidado. E eu trouxe um pouquinho aqui como a gente consolida essas memórias, né? Eu falei um pouquinho ali da ativação intensa da sinapse por 5 a 10 minutos, né? Transferir uma memória de curta para uma memória de longa duração, por isso que precisa de 5 a 10 minutos, e sempre revisitar esses treinamentos é importante. O que é muito legal, que eu acho, que é da memória, é saber que a gente pode sempre revisitar o que aprendeu e, através desse revisitar, reprogramar essa memória. Quer dizer o quê? Nada é para sempre, o que a gente aprende pode ser mudado. Quantas coisas eu aprendi, vocês aprenderam ao longo da vida e mudaram de opinião? Por isso é importante revisitar memórias e aprender coisas novas sobre aquele assunto. E aí a gente vai guardando ele com mais facilidade no hipocampo. Repetição e estímulo, como eu falei. A emoção é importante, aversiva ou afetiva, tanto as boas como as ruins, vão fazer as pessoas lembrarem de vocês. E a evocação e reflexão. O que quer dizer? Fazer os colaboradores, fazer a equipe de trabalho refletir sobre aquilo que ela está aprendendo, refletir de como eu posso te ajudar a conquistar as metas. A reflexão é importante também. Cuidar da memória no ambiente de trabalho é cuidar do bem-estar dos colaboradores e do nosso. E você já imaginou, aí o momento reflexão, você já imaginou viver sem memória? Como seria viver sem memória? Como seria no ambiente de trabalho ficar sem memória? Eu não vou responder essa pergunta. Essa pergunta eu deixo para cada um de vocês tirar sua própria conclusão. Então, realmente é necessário cuidar da saúde mental, promovendo o bem-estar nas organizações.
Por quê? Pessoas precisam de memória para ser produtivas, precisam cuidar da memória para ser criativas, para ter insights, para cuidar da tecnologia, né? A tecnologia transforma, mas quem transforma a tecnologia somos nós, seres humanos. E é através da tecnologia que a gente vai alcançar mais pessoas, sim, mas tem um humano ali por trás com memória que precisa ser cuidado, não é verdade? Então, como praticar o bem-estar no trabalho? Recentemente saiu uma pesquisa da Microsoft, e foi dela que eu extraí essa parte, porque eu achei muito interessante, mudando sua mentalidade, aprendendo que você tem que cuidar de você precisa olhar para si, parar de fazer coisas no automático, prestar atenção. Como? Aprendendo a criar pausas entre uma reunião e outra, porque o cérebro, e a Daisy, precisa muito tempo para criar essas pausas? Não, gente, 5 minutos. 5 minutos. Pausas de 5 minutos de uma reunião a outra gera uma produtividade no ser humano, porque o cérebro ele vai ter esses 5 minutos para relaxar, para não ficar já pensando na próxima reunião. Ah, mas eu vou ficar pensando na próxima reunião. Mas aí eu digo para você, que esses 5 minutos de relaxamento, você vai fazer o quê? Descobrindo novas atividades. Leve um livro e leia por 5 minutos, mas um livro que não tenha nada a ver com as suas reuniões ou com o seu trabalho, algo novo que você está descobrindo. Mindfulness, você pode praticar 5 minutos de mindfulness, ou meditação, né, ou yoga, por esses 5 minutos, dá para praticar? Dá para praticar em 5 minutos, e faz um benefício enorme, principalmente você pode praticar pranayamas, que são a respiração, né? E com isso, e outra coisa, tornar as reuniões mais claras e objetivas, não ficar discutindo o sexo dos anjos, né, numa reunião, e ser objetiva na reunião, colocar o que tem que ser feito, o que é para cada um, perguntas, esclarece as perguntas, acabou a reunião. As reuniões, elas são só produtivas no começo, depois as pessoas já pegam o celular, já vão para o notebook, já tiram a atenção. Então, seja objetiva nas reuniões e tente, procure não marcar a reunião uma atrás da outra. Deixe as pessoas, ensine a sua equipe a ter esses 5 minutos de pausa. Quais são os benefícios disso? Engajamento. Hoje, principalmente na área de tecnologia, as pessoas têm dificuldade com engajamento, ou têm dificuldades de reter talentos nas empresas, né? E isso está ficando cada vez mais corriqueiro, as pessoas mudarem, né? Então, engajar pessoas, colocar significados, mostrar para elas por que fazer, como fazer e por que isso é bom, quem elas estão atingindo, tem a ver com engajamento no trabalho, tem a ver também com cuidar dessas pessoas, da mente delas, mostrar que ali é uma empresa que gosta de seres humanos, né? Atenção e foco. Quando você melhora a sua atenção e seu foco, você melhora a sua produtividade, você melhora a sua criatividade, porque você está trabalhando as suas funções executivas, que nós vamos falar um pouquinho delas também. Disposição e motivação. A motivação é intrínseca. Eu tenho que achar essa motivação em mim. Mas quando eu sou engajado no trabalho, quando eu vejo significado no que eu estou fazendo, quando eu sou cuidada dentro da empresa, eu também consigo aprender a me motivar e eu consigo ter mais disposição, fico com vontade de ir para o trabalho. A comunicação também melhora, porque a gente tem tempo para respirar, a gente não explode a todo momento, né? As pessoas que são muito explosivas, né, que a gente não consegue se comunicar direito, elas têm esse problema nas funções executivas. Então, esses 5 minutos pode ser o começo para ela começar uma mudança e engajar equipes e times, né? Porque não são só funcionários, colaboradores ruins que explodem, os bons também, porque eles têm uma carga de trabalho
dependendo da carga de trabalho, se for muito excessiva, ela é estressante, ela deixa a pessoa ansiosa. Dormir é importante, eu não coloquei aqui, mas também as pessoas que têm esses 5 minutos de pausa, elas levam isso para a vida delas, e elas começam a ficar mais relaxadas em casa também, e têm um sono melhor. O sono é importantíssimo para a memória, e para a criatividade, e para a produtividade. E aí aqui eu coloquei criatividade também, né. E como o cérebro pode obter os benefícios com as práticas do bem-estar? Cuidando das funções executivas. As funções executivas eu coloquei aqui, elas, a gente fala mais do córtex pré-frontal, que é esse em vermelho, né, aonde ele processa as informações do cérebro, mas na realidade as funções executivas, elas vão até quase o occipital aqui atrás, tá. Ela vai pegar toda essa parte aqui de cima da cabeça, do cérebro, né, essa parte aqui, parte do frontal e até quase o occipital, e ela faz toda a ligação das informações que vêm do sistema límbico, né, que vem de todas as áreas do cérebro. E por isso que é importante a gente cuidar das nossas funções executivas. E o que que as funções executivas fazem, né? Elas desenvolvem a formulação de metas, né, planejamento, realização de planos dirigidos e metas, né? Execução efetiva de atividades dirigidas a metas. Isso quer dizer o quê? Ela planeja e executa. Criança não tem noção de tempo, né? Eu vou planejar uma coisa para amanhã. Criança não sabe. Criança que eu digo ali, né? Uns 4 anos, 3 anos. Se a gente fala amanhã, ela vai perguntar, papai e mamãe, já chegou o amanhã? Aí você tem que explicar, não, você tem que dormir primeiro, né? Ou quando a gente está numa viagem de carro, a criança fica perguntando, já chegou? Já chegou? Aí você fala, não, falta 1 hora, né? 1 hora para a gente chegar no nosso objetivo. Aí daqui 5 minutos a criança novamente. Já chegou, mamãe? Já chegou, papai? Por quê? Porque ela não tem as funções executivas ainda formadas. A gente só termina de formar o nosso pré-frontal lá pelos 28 anos. Mas isso não quer dizer com 21, 20, você já não tem a plena função do que são de planejamento e execução. Tem, mas começa a ficar melhor lá com os 28 anos, próximo aos 30 anos, né? Já existem várias pesquisas científicas a respeito disso. Então, é importante cuidar das nossas funções executivas para que a gente tenha efetividade no trabalho e produtividade, porque ela liga as nossas memórias, as nossas emoções, e tudo isso é importante. Por isso que é importante o bem-estar. Cuidar do cérebro de uma forma integral, não tem uma parte aqui, outra parte ali, não é solto, é tudo conectado, como eu falei lá no começo. Então, eu trouxe algumas definições aqui das funções executivas, né? Comportamento que permite o indivíduo interagir no mundo de maneira intencional, envolve a formulação de um plano de ação que se baseia em experiências prévias e demandas do ambiente atual. Então, ele tem noção do que ele precisa fazer, do que ele precisa planejar. Então, quando a gente não cuida da nossa mente, a gente não cuida das funções executivas, a gente começa a perder prazo, a ficar mais lento no trabalho, a perder a paciência. Pessoas com pavio curto são pessoas que não têm o cuidado das funções executivas. Então, o mindfulness, a meditação, o yoga, o exercício físico, ele já é comprovado um dos melhores benefícios para as funções executivas, porque oxigena o nosso pré-frontal, traz maior oxigenação. Então, antes de explodir, tu dá uma respirada, tu consegue, eu não vou deixar de sentir as emoções, não, você vai verdadeiramente sair do automático e começar a ter comando da sua vida. Então, por isso que incentivar esse bem-estar no trabalho é importante para toda empresa atingir o objetivo e também ser rentável, né? Estas ações precisam ser flexíveis, adaptativas e, por vezes, monitoradas em suas várias etapas de execução.
Estas operações, denominadas funções executivas, visam o controle e a regulação do processamento da informação do cérebro. Então, são as funções executivas que interligam todas as informações do nosso cérebro. E aqui eu trouxe um quadro só para a gente ter noção aonde fica cada coisa. Então, as áreas cerebrais e as funções. Então, o córtex pré-central inclui campo ocular, que são os movimentos, tá? Córtex pré-motor inclui área de Broca, atos motores e sequências aprendidas. Isso tudo são funções executivas, tá, gente? Córtex pré-frontal inclui órbito frontal, que é o planejamento e análise das ações pretendidas. Então, é a fala, é o movimento, né? É o planejar, o raciocinar, tá tudo ali, tudo interligado. E como não cuidar disso? Como não beneficiar os seus colaboradores com isso? Como a gente não cuidar disso, né? Então, essas vias que confere o CPF a gente chama de córtex pré-frontal, tá? As prioridades para a integração com o meio interno através do sistema límbico e com o meio externo através das vias sensitivas, e assim se estabelece o controle da emoção e da razão. As funções executivas não estão restritas aos lobos frontais, pois também se relacionam com outras áreas cerebrais, como eu falei. Aí aqui eu trouxe só um descritivo para ficar um pouquinho mais claro. A gente já está indo para as considerações finais, tá? Então, o bem-estar, ele é fundamental para a memória, para a produtividade e para a qualidade de vida integral. Quando eu falo qualidade de vida integral, eu falo do que eu trouxe lá do começo, tudo está conectado, não dá para deixar problemas em casa ou problemas do trabalho no trabalho, nós somos um ser único e integral, nós vivemos na nossa plenitude, né? Então a gente precisa cuidar da nossa mente, tanto em casa, através do autoconhecimento, quanto no trabalho. É ela que nos impulsiona. Sem memória, nós não temos trabalho. Quando nós ficamos improdutivos, nenhuma empresa nos quer como colaboradores. Não é verdade? Quem quer um colaborador que saiu do emprego por estava estressado ou ansioso, porque teve um burnout? Ninguém quer, né? Mas a gente tem que aprender dentro das empresas a levar esse bem-estar, porque todos nós podemos passar por um problema, né? Ou estar passando. E é dever de todo mundo cuidar do colega, dos pares e da empresa cuidar dos colaboradores, gerando bem-estar. E eu deixo aqui nas considerações finais uma fala do CEO do Google, o Sundar Pichai. Eu não sei se eu pronunciei certo o nome dele, tá? Ele fez um discurso de 60 segundos, mas foi o melhor discurso que eu ouvi nos últimos tempos. E eu trouxe o discurso, para quem não conhece, eu vou falar aqui, tá? Imagine a sua vida, imagine que a sua vida é um jogo com 5 bolas e que você manipula o ar tentando não deixar as bolas cair. Uma das bolas é de borracha. Ai, vou voltar lá, desculpe. Uma das bolas é de borracha. As 5 bolas são trabalho, família, saúde, amigos e alma. Não vai demorar muito para você perceber que o trabalho é uma bola de borracha. Sempre que você deixar cair, ela vai voltar novamente. Enquanto as outras bolas são feitas de vidro. Se uma delas cair, não voltará à sua forma anterior, ou será danificada, machucada, rachada ou até mesmo estilhaçada. Você tem que estar ciente disso e se esforçar por isso. Gerencie seu trabalho de forma eficiente durante o horário de trabalho. Tenha certeza de sua sinceridade. Dê o tempo necessário para sua família e amigos. Descanse adequadamente e cuide da sua saúde. Se você cair, não será fácil voltar como era antes. E com esse discurso de 60 segundos,
eu finalizo aqui, e ele é super importante, gente, porque é verdade, quando a nossa mente adoece, para voltar ao formato original é muito mais difícil do que cuidar dela enquanto ela ainda não adoeceu. Então, por isso que eu trouxe a memória e tudo isso para a gente refletir profundamente o que a gente está fazendo com a nossa mente. Eu deixo aqui os meus contatos, tenho o meu e-mail, o meu LinkedIn, o meu Instagram. E agradeço a Gabi e a quem for assistir a palestra, tá? Um grande abraço. Eu vou pausar o compartilhamento. Ai, Deise,